segundo José ou João Reis? João Reis? João José, pronto. Eu não estou tão caduca assim. Os malês conseguiram ainda mais, né? Conseguiram o direito de exercer sua religiosidade, de fazer suas festas, um dia de descanso, etc. e tal. Eu acho que isso vai dar uma diferença enorme. Tanto é que só em Louisiana, onde não havia essa proibição, é que o jazz surgiu. E o jazz, assim como o samba e o choro, tornaram-se, e a capoeira também, tornaram-se símbolos da identidade nacional, né? Felizmente tinha aquela colônia francesa lá, porque senão o fundamentalismo religioso norte-americano teria abafado toda essa capacidade criativa dos escravos, né? E aí, ao mesmo tempo, você tem assim, no Império, no Segundo Império, pelo menos, há uma explosão dessa cultura popular. No Rio de Janeiro, pelo menos, eu não sei a história de todo o país, mas no Rio de Janeiro, Pedro II recebia negros, recebia líderes indígenas, chefes indígenas, e a capoeira, o choro, os diversos gêneros musicais floresciam na cidade, né? A repressão a isso, Ângela, ela vem logo depois do golpe. A República começa com o golpe também, não foi só o Estado Novo, a República também, né? Como bem colocou o Renato. E é nesses 10 anos que Renato aponta como os mais problemáticos, e é uma repressão horrorosa a todas essas manifestações populares da religiosidade, da música e tal. Agora, na música tem uma grande vantagem, e eu acho que isso acaba interferindo na religiosidade também. É que os músicos eruditos, ao contrário, e aí deve ter alguma coisa complicada no campo intelectual brasileiro que não permite que Lima Barreto seja tão bem integrado, né? Mas entre os músicos não. Houve vários encontros de músicos eruditos, primeiramente na Casa de Acel, depois nas escolas de samba, que começaram, não por acaso, na década de 20. E aí, pronto. E no governo de Getúlio, não somente você tem uma institucionalização e a aceitação, né, do desfile da escola de samba, a oficialização do desfile da escola de samba no Rio, que deu um imenso avanço a elas, mas também você tem, eu não sei quem falou da eleição e analfabetismo, você tem um sistema escolar, de escola pública implantado pelo Getúlio imenso no Rio de Janeiro, né? Essa coisa do analfabetismo era mais dos estados nordestinos, mas na cidade do Rio de Janeiro não. Era isso que eu queria dizer. Eu queria focar, obviamente, nas falas da Sérgio e da Lília, que eu achei muitíssimo interessante e acho desafiadora, né? Particularmente quando vocês introduzem num ambiente de enorme ambiguidade, que é o ambiente que vocês retratam, ambiguidade objetiva e subjetiva, quando vocês introduzem a ideia de uma segunda racialização. Eu ainda não consigo compreender o que vocês estão efetivamente chamando de racialização. Me parece um pouco sugestivo que hoje se fale numa racialização com base no igualitarismo, como vocês chamavam desse igualitarismo mais totalizante, e como isso, de alguma maneira, produz uma influência na forma de olhar para esse pós-abolição, para essa primeira república, com esse olhar que busca uma racialização, que eu ainda não entendi direito. Quer dizer, me parece que essa segunda racialização, ela é muito mais, digamos assim, um pesar, é muito mais uma vivência de um estigma relacionado à escravidão e, portanto, é algo que não ecoa, não comunica nada de afirmativo, ou seja, ela não é propositiva em nenhum nível, né? Ela é apenas digamos assim, é uma experiência de um legado de algo que é estigmatizante. Enfim, e a minha questão é exatamente essa: como pensar em racialização? Porque quando eu penso em racialização, eu imagino em definições claras de raça, quer dizer, como aquela primeira racialização, que está definindo muito claramente e rigidamente o que significam raças, né? Quando vocês falam numa segunda racialização, eu me pergunto o que é uma reação, digamos, angustiada, é uma reação, digamos, derrotada, é uma reação já, enfim, né, que termina tal como Lima Barreto terminou. Vocês entendem? Assim, eu não entendo o que vocês estão chamando de racialização. Eu queria entender um pouco melhor isso.
Porque há um movimento hoje na historiografia que está buscando racialização não só na Primeira República, como está voltando, né? A racialização já no século XVII, século XVIII, ou seja, a racialização em tudo. Então, a minha questão é essa. Há uma correlação entre a racialização de hoje, né, e essa tendência a buscar historicamente um fundamento de racialização que digamos assim, que se organize numa temporalidade longa, entendeu? Como se a racialização fosse algo essencial no Brasil? Quando eu proponho que a gente pense sobre esse período da Primeira República, e aí eu estou fazendo um corte, mas não estou querendo fazer um corte no sentido de estabelecer uma radical descontinuidade, ao contrário, exatamente no sentido da gente entender as comunicações que tem entre o pré e o pós-30, na medida que eu procuro ressaltar exatamente que esse corte radical é uma construção muito bem sucedida, aliás, do pós-30, né? E que isso é uma estratégia de poder praticada não só quando a gente periodiza tempo, quando a gente analisa essa construção, como igualmente e quando se periodiza tempo dentro de movimentos sociais. Então a gente tem muitos novos, né? Novo sindicalismo, novo isso, escola nova. Então sempre a gente tem uma estratégia. A escola nova quer dizer que antes dela nada se fazia de moderno, né, captura a modernidade, o novo sindicalismo faz a mesma coisa, quer dizer, ou seja, essa estratégia de luta e de apagamento de memória é, digamos assim, conhecida, clássica, e a gente deve entender, inclusive, como que essas operações são feitas, a sofisticação, muitas vezes, que elas detêm, a comunidade de sentidos que elas encontram, elas não são feitas no vazio, mas, evidentemente, a dose de invenção no sentido de produzir uma identidade singular, inovadora e, portanto, melhor, né, do que o que havia antes, negando laços. Para isso é preciso negar, né? Os cientistas sociais, os historiadores não precisam fazer isso. Eles podem dizer há continuidades e há descontinuidades, né? E trabalhar exatamente pensando onde elas estão, por que são essas, porque algumas coisas são apagadas, outras não. E no caso, quando eu procuro fazer a disjunção entre representação e participação, e inclusive entre a noção de cidadania e de eleitor, eu, no sentido de que representação não capture o espaço todo da política, incluindo e aí excluindo, na verdade, o da participação, idem para a noção de cidadania, em relação ao eleitor. Então, aquele que não vota não é cidadão. Não, ele é cidadão, ele não é eleitor, ele é cidadão. Ele tem formas de participação, ele tem formas de luta, ele tem formas de organização, ele tem formas de expressão do seu pensamento, entre as quais a cultura é fundamental. E nesse sentido, eu concordo inteiramente, não acho que esse seja um fenômeno, não acho e não acho por achismo, não acho porque há inúmeras pesquisas já realizadas em outros estados do país que mostram que a questão de manifestações musicais, teatrais, o teatro é absolutamente fundamental. Eu cada vez me convenço mais disso. A literatura é importante, a literatura faz uma fronteira e um diálogo entre intelectualidade e seus leitores, ainda que a gente considere que não eram muitos alfabetizados, nós também não devemos imaginar que a alfabetização esgota o número de leitores. Existem práticas de leitura e elas são desenvolvidas em associações que exatamente possibilitam o acesso a texto daqueles que não sabem ler, né? Então, existem, como teóricos mostram, existem inúmeras brechas nesses sistemas e elas trabalham na linha da ambiguidade, porque ao mesmo tempo que elas abrem, que é o raciocínio que a Lili fez, elas reforçam, né? A questão da brecha é essa, que a ambiguidade é constitutiva dela, né? Ela não se desfaz, ela é feita disso. E aí você tem o teatro, você tem a música,
Você tem manifestações, inclusive, que até vêm para o Rio, né? Como é o caso dos jongos, das folias, do carnaval, né? Então, portanto, eu entendo quando você diz a repressão, e a repressão depois da República, mas também havia antes, ela não é exclusiva, também havia em relação a determinadas práticas, capoeira, práticas religiosas, então você também tem. Sim, sim. Bom, pode crer que você... Isso não quer dizer que é a mesma coisa, viu? Isso eu também... Bom, então... A literatura, gente... Mas, de qualquer forma, o que eu quero demarcar é o seguinte: eu não estou querendo dizer que é a mesma coisa, né? Eu estou querendo dizer que há continuidades e descontinuidades, mas existem formas diferenciadas. Eu não estou querendo dizer que porque há repressão antes ou depois, elas são igual. Não são. São diferentes. Você tem marcos jurídicos políticos diferentes nesse sentido. Mas, ainda assim, você terá nesse período, e esse que eu acho que é um ponto importante que eu queria demarcar, você tem uma forma de circulação, e aí porque você tem mudanças na imprensa, porque você tem mudanças no sentido de expansão do número de casas de espetáculo, porque você vai ter também um circuito de manifestação de festas diferentes. Quer dizer, mudanças de tecnologia nesse sentido são fundamentais. Você vai ter cinema, depois você vai ter o rádio. Então, você tem, durante a Primeira República, você começa a ter mídias que transformam, inclusive, essas formas, fazem elas circularem, e há um diálogo, há uma interação entre, né, o que nós acostumamos chamar, até porque assim se chamava, entre formas eruditas e populares, né? Embora se saiba que a cultura popular é uma invenção erudita, né? Mas você tem isso de formas muito significativas nesse período. Antônio Sérgio estava se referindo ao teatro negro, eu vou deixá-los falar mais sobre esse aspecto, mas eu queria chamar a atenção, também uma menção do Antônio Sérgio, quando falou do Olavo Bilac, né? De formas de expressão, por exemplo, como é o título do livro da Carolina Dantas, Brasil, Café com Leite, que é alguma coisa que demarca de uma forma interessante a ser pensada, um paradigma, né, desse período, que é o do branqueamento. Ou seja, você tem um debate nesse período que envolve intelectuais. E eu gosto de trabalhar assim, eu não gosto de achar que os intelectuais são só os literatos, os artistas plásticos. Os intelectuais são esses teatrólogos, brancos, pretos, pardos, mulatos, azuis, cor-de-rosa, né, que estão atuando, que estão fazendo música, que estão se encontrando, né, que estão produzindo formas de circulação grande de ideias, né? Esses caras são intelectuais populares, se a gente quiser chamar. Não vejo nenhuma contradição entre isso. E, nesse sentido, eles estão atingindo esse paradigma do branqueamento, né? O que, dentro do horizonte do período, é bastante coisa. Eu só quero fazer um comentário, que é o seguinte: eu também concordo que a diferença não está na repressão, na falta de repressão, né? A grande pergunta, a grande incógnita é justamente por que a repressão nos Estados Unidos foi tão bem sucedida e como no Brasil não foi. Apesar de toda a repressão, você tem toda a razão. Por exemplo, se encheram de capoeiras. Isso. Não, a repressão existia. O problema é o seguinte, que você não consegue terminar com isso, certo? Só para dar um exemplo, não precisa nem para os Estados Unidos, certo? O culto aos orixás iorubanos em Cuba, né, se transformou, e hoje em dia, um culto familiar, né?
E na Bahia não, na Bahia é de terreiro. Você já vê como diferentes formas de repressão, e nos Estados Unidos não tem. Desapareceu. Né? Então você vê como as diferentes formas de repressão, umas foram mais bem-sucedidas que a outra, e essa é a interrogação histórica, por quê? Né? Porque algumas são bem-sucedidas ou não. Aí eu passo rapidamente para a questão segunda, a racialização. Aí tem uma coisa aí, eu vou logo no lado mais da interpretação, no que se invoca em termos de política, né? E política sempre, quando fala em política, fala sempre de hoje. Né? É o seguinte, a segunda racialização é mostrar que existem elementos, né, de propositivos de raça na reivindicação de direitos no Brasil, né, que podem ser achados em períodos de nossa história que vão até mesmo no Império, parte da colônia, etc. O que isso tem a ver em termos políticos? É o seguinte, nós temos uma interpretação da história do Brasil como existisse uma coisa brasileira e outra coisa que não é brasileira, mas de certo modo nos é imposta ou vem de fora. Certo? Por exemplo, a raça nos vem de fora, a mestiçagem é nossa, é endógena. Certo? Eu acho que a ideia de uma segunda racialização pensa o seguinte, por que afinal as pessoas de cor, quer dizer, as organizações de pessoas de cor, né, na reivindicação dos seus direitos, passam, em um certo momento, a se intitular como raça negra. Certo? E que tipo de retóricas, de temas, por exemplo, de experiências históricas elas mobilizam para isso. Certo? Por exemplo, a Frente Negra, ela muda para a raça negra, tem um aspecto conjuntural, que é a racialização política que está se dando na Europa, e o integralismo que está entrando no Brasil, etc. Isso é tudo verdadeiro, mas ela tem que trabalhar certos temas, porque ela tem que atingir o povo, não só os intelectuais. Então ela tem que mobilizar certos temas. Não é à toa, por exemplo, que é a segunda abolição, e é o monarquismo negro, porque isso é importante, porque você tem um monarquismo, você tem desde Rebouça, Patrocínio, tal, você tem uma reação à República, o isabelismo, certo? Você tem a Guarda Negra, você tem toda uma tradição de recusa da República, e a recusa da República é uma recusa que, por exemplo, para os republicanos clássicos, como Rui Barbosa, etc., é feita pela ignorância dos negros, etc., mas que isso a história também tem resgatado hoje, a historiografia, mas que realmente isso que eu falei no início, essa ruptura de um processo de mobilização popular que a República representa, esses 10 primeiros anos da República representam. Né? Então, esse pedido de uma segunda abolição, né? A ideia de que os ex-escravos, e aí já está uma racialização, né? Os ex-escravos, porque os negros não eram ex-escravos, pelo amor de Deus. Quando a abolição chega, a minoria dos negros está escravizada. Né? Você tem uma longa tradição de mulatos, de pardos, etc., nas classes dominantes, ou pelo menos na burocracia de Estado. Então não é isso. Mas veja como a linguagem já é racializada. Certo? E a abolição deixa os negros, e os negros são os ex-escravos, certo? Sem nada, apenas com a liberdade pura, só, né? E aí precisa de uma segunda abolição. É esse movimento de racialização que eu estou pensando, feita agora para reivindicar direitos e não para tutelar, certo? A dinâmica social do Brasil da Primeira República é muito mais rica do que a dimensão institucional, muito mais rica. E é muito claro como é que a dimensão institucional era redutora das possibilidades da variação que a gente pode identificar no mundo da cultura, no mundo da vida social, da vida como ela é, no mundo Nelson Rodriguiano. Esse mundo ele é muito mais rico, excede as dimensões do sistema político. Eu acho que esse é o problema interessante para pensar o longo prazo. Em que medida o âmbito do político, o âmbito institucional, é um âmbito redutor dessa diversidade social. Por exemplo, os primeiros 10 anos da República, que são anos caóticos, são anos nos quais a República experimenta a presença da multidão. A multidão desaparece depois, enquanto multidão. A multidão era permanente.
né, permanente dos primeiros anos. Qualquer coisa que acontecesse, sempre havia uma multidão disponível a quebrar, virar a ponte na Rua do Ouvidor e pastelar jornal. Era impressionante. Existe o Exército do Céu de Reserva, havia uma multidão de reserva, que era acionada rapidamente. Isso dura até o... Sem internet, sem rede social. Havia, claro, que só não tinha rede social, mas havia evidente, havia outras redes. O fato é que havia empastelamentos dos dois lados. Por exemplo, havia empastelamentos contra Prudente de Moraes o tempo todo. Quando Marcelino Bispo errou a facada que ele ia dar no Prudente de Moraes e matou o Marechal Bittencourt, o empastelamento passou a ser contra os jornais que eram contra o Prudente de Moraes. Era uma multidão volátil também. Mas, de qualquer maneira, essa multidão ela vai se dissipar exatamente quando a República começa a adquirir as suas formas institucionais de rotinização. E não é por outra coisa que Campos Salles diz: a República não se faz das multidões da capital da República. A República ela está nos estados. E na representação, não é que não houvesse multidão nos estados. Na representação do Campos Salles, e não é só uma maluquice, é uma representação que tem consequências práticas, os estados não havia multidão, havia calmaria oligárquica. Né? E essa que é convidada para configurar o espaço público. O Rio tinha muito mais jornais do que existem hoje. Muito mais jornais. Claro que muito pouca gente lia jornais, mas não interessa. Havia opinião, havia imprensa. No Rio de Janeiro havia muito mais ópera, para usar agora um exemplo triste, do que há hoje. O Rio de Janeiro vai fechar o ano de 2011, acho que uma ópera. Né? Montaram lá montaram uma tosca lá, que até não estava muito mal, os cantores eram razoáveis, mas pobrinha. Né? E nos anos 10, nos anos 20, o movimento de música erudita, de canto no Rio de Janeiro é extraordinário. Portanto, havia, evidentemente, essas coisas. O meu argumento foi na direção das representações. O meu livro é um livro sobre crenças, está certo? Quais foram as crenças que estruturaram uma certa representação e configuração do sistema político? E essas crenças estão voltadas para uma perspectiva de redução. E tem implicações sobre uma teoria da representação como captura do sufrágio. As pessoas existem para além do fato de elas serem eleitores, mas do ponto de vista da vinculação dos habitantes, cidadãos, com o sistema político, o vínculo eleitoral é apresentado por esse arranjo, por essa armação, por esse arranjo, como arranjo. Isso eu acho que deixou marcas na nossa experiência, no que diz respeito à nossa experiência da representação política. E aí, contrariamente a Vitor Nunes Leal, que era um grande otimista, que achava que esses problemas todos iam desaparecer quando a escala brasileira se alterasse, com a modernização, com a eleitorado de massa, essa escala dos eleitorados de massa ela não resolveu mecanicamente, como uma certa ciência política fideísta brasileira acha que resolve. Quer dizer, crescimentos quantitativos produzem magicamente resultados qualitativos. Essa dialética me escapa. Confesso a vocês, e quando eu estudava marxismo, eu parei nessa lei. Né? A quantidade virava a qualidade. Aí eu parei de entender, né? E tal, e sempre teve essa dificuldade. Quer dizer, tinha isso. Quer dizer, há um certo encantamento pelo volume do eleitorado brasileiro, pela quantidade de eleições, né? Como se isso produzisse qualitativamente efeitos pela simples presença da escala. Eu acho que há marcadores da República Oligárquica que são miniaturas do que depois vai se reproduzir numa escala macro. Isso tem a ver, por exemplo, com o fato que o Brasil não teve um Código Civil durante o governo. Por que não tem um Código Civil? Porque teriam que reconhecer a existência de dois sujeitos com direitos civis diferentes. É engraçado que depois o Lina Rodrigues vai propor 2 códigos penais, mas não fala nada do Código Civil. Quer dizer, como é que ele faz 2 códigos penais sem ter suporte do direito civil? Uma coisa complicada. Então nós evitamos essa discussão do Código Civil, quer dizer, ninguém teve a coragem de dizer, não, são 2 códigos, são 2 seres humanos diferentes, uns assim, outros assado, quer dizer, um certo igualitarismo silente vetou a possibilidade do Código Civil, mas por outro lado, quer dizer, o mundo do trabalho ficou fora da nação, tá? Pegando agregadamente. E eu acho que isso traz um legado para a República. A nacionalização do trabalho só vai se dar mesmo no pós-30, tá? Com a regulação das profissões, com a criação da Previdência, porque mesmo durante a Primeira República, essa incorporação à nação foi muito também, digamos assim, muito marcada por uma ideia de que o trabalho de imigrantes, por exemplo, o papel do imigrante estrangeiro na configuração da classe operária, da classe trabalhadora. Tá?
Eu acho que isso é um ponto interessante, quer dizer, e eu acho que é interessante também para pensar como é que, do ponto de vista, falando de uma maneira impressionista, talvez imprópria, como é que isso é um tema em curso ainda, quer dizer, a nacionalização da experiência negra brasileira. Né? A nacionalização, quer dizer, esse processo está em curso. Tá certo? As discussões contemporâneas sobre racialização, se por um certo ano pode dizer, não são táticas, são formas de conflito sincrônicas para obter posições e tal, se isso é uma dimensão importante, há um empuxo do passado que é um processo não completado, não concluído de nacionalização. Nos anos 80 que as primeiras vozes começaram a aparecer, ou o trabalho no planeta, no Brasil, começa com... Você acha que faz sentido isso? Faz todo sentido. Se reforça a nacionalização, quer dizer, um processo de a infusão da nação, né? Como é que você lida com racialização nesse momento? Não, mas tudo bem, isso é uma questão... Nesse momento? Claro. Então eu vou voltar aqui. Eu acho que são formas de pensar essa nacionalização, por racionalização. Ô, Mônica, eu vou aqui falar, por mais que a aula está me chamando de historiadora... Universalização, por racialização, você pode ter várias... Não, eu vou agir como eu tenho agido como antropólogo. Ou seja, nós antropólogos anotamos termos nativos, mesmo com todos os problemas que nós damos à ideia de nativo. Raça é um termo nativo. Nós não estamos inventando aqui. Então, essa ideia, sabe, eu fiquei pensando aqui com essas duas perguntas que são tão bonitas e também com o tema da mesa, um pouco numa conversa dos Salles com o Robson, que ele fala uma invenção da tradição, mas toda invenção da tradição supõe uma inversão da tradição. Então, essa ideia dos jogos de inversão são jogos que não são todos agenciados, certo? Nesse momento se agencia um lugar. Então, só para falar rapidamente e voltar ao tema que está aparecendo, a questão dos jornais que o Renato mencionou, eu estou estudando muito por conta da inserção do Lima Barreto do jornalismo. Você tem todo tipo de jornal, inclusive esse é o momento dos jornais ilustrados. Então, as pessoas têm muitas formas de ler. Então, liam sim. Sabe? Então, essa ideia também que as pessoas não liam, me parece que não se... Enfim, há dados sobre leitura. Há jornais operários, há jornais negros, há jornais anarquistas, há jornais de tudo que é tipo de linha, experiências rápidas. A própria experiência do Lima Barreto é uma experiência de 4 números. Interessantíssima. Quer dizer, então, enfim, revistas feministas, no campo do teatro lírico é de uma força nesse momento, não só ópera, é impressionante. Então, claro, a mesa não deu conta disso tudo, mas há esse lado da Primeira República que a gente deve mesmo salientar e explorar. Com relação à questão dessa nova racialização, eu nem chamo de nova, né? Eu acho que é um processo em curso mesmo. E que é um processo muito interessante nesse momento. E por que nesse momento? Porque a escravidão, a vigência da escravidão, mesmo que a escravidão tivesse mais muitos escravos, isso não importa. A vigência jurídica da instituição escravocrata, por isso que eu acho que essa discussão é meio... Não me interessa muito se eram 10%, se eram 15%. A questão é, esse foi o último país no Ocidente a abolir a escravidão. O que também coloca em questão a não violência do império. Enfim, a Alba já vai me bater se eu falar disso. Mas, enfim, o que eu quero... Eu entendi, mas só para falar disso aqui, do revisionismo, né, mas enfim, o que eu quero chamar a atenção aqui, Mônica, acho que é muito bacana essa discussão que você coloca, é que a escravidão, enquanto instituição, estabilizava uma certa compreensão, né, uma espécie de natureza da sociedade. Estabilizava até, isso que eu quis dizer no começo, a tal ponto que, inclusive, ela incluía uma certa mobilidade social individual que reforçava o sistema, porque, como eu tentei chamar a atenção, era uma mobilidade sempre na base do dom. Né? O Sérgio Buarque de Holanda que chama a atenção nisso, Oliveira Viana, quer dizer, a ideia de que era o dom, a dádiva, eram pessoas de dádiva, e não era uma questão da estrutura social. Porque essa estabilização da escravidão permitia, inclusive, essa convivência anárquica com as teorias do determinismo racial. Que nós sabemos que todo tradutor é um traidor, já virou um chavão, e sabemos que Silvio Romero e Nina Rodrigues fizeram um casamento entre teorias que dariam em separação litigiosa. Então colocaram junto darwinismo racial e evolucionismo social. Não dá certo. Por isso que Nina Rodrigues sai do campo. Ele fala, eu não quero ser o abutre a decretar a falência da nação. Silvio Romero, como ele escreveu um livro, Minhas Contradições, ele podia fazer o que quisesse. Olha, o que acontece com a República? Você não tem mais, estou falando da instituição, a instituição escravidão. Então há uma reinvenção e uma inversão da tradição. E nesse momento, a questão raça-cor
surge de maneira muito ambivalente. Por isso que eu quis dizer que alguns acionam a raça, outros esquecem. E esse par raça-cor é muito forte nesse momento. Né? Quer dizer, isso que nós discutimos agora, nesse momento está na boca. Eu posso falar de Teodoro Sampaio mais para frente, e nesse contexto você tem jornais negros falando dessa questão. Lima Barreto fala o tempo todo de raça, a raça negra. E da maneira ambivalente como nós falamos. Nós não somos os primeiros a condenar o conceito de raça, dizendo raça é uma construção social, raça não pode ser tomada como essência, mas nós continuamos chamando de questão racial. Então essa ambivalência está presente nesse momento também. Né? Mas o que eu estou querendo dizer é que há sim um processo de racialização muito evidente, porque essas pessoas têm que se reinventar nesse sentido. E mais, Mônica, você não tem mais a escravidão. Outra coisa, Mônica, a escravidão garantia também, e o que aconteceu no Império, hierarquias internas muito importantes. Essas hierarquias foram dissipadas. Se elas têm como projeto. Eu não posso falar aqui. Até gente que não quer. A gente está estudando agora sobre hierarquia no período da escravidão. É óbvio que a escravidão é fundamental para definir esses lugares. E quanto mais longe você pode estar na escravidão, maiores as chances de mobilidade, muitas delas individuais. E tudo isso se desorganiza, em um certo sentido, quer dizer, o lugar da escravidão sai, quer dizer, deixa de ser um referencial fundamental. É óbvio que você tem esse achatamento e é óbvio que você tem outras formas, né, de se separar de um estigma, que é esse legado. E é desse que estamos falando. Não, e a ambivalência, Mônica, é o que eu quis dizer. Só um minutinho. Parece que está se falando de um processo que é um processo pensado, que é um... Mônica, posso só tentar concluir? Racialização, é pensando. Não, Mônica, eu queria só concluir, a gente continua. É que, não, na verdade eu quero dizer que depende do que você chama de projeto de racialização. Em Lima Barreto, há um projeto. Ele pretende, se você for ler Boreal, não é individual, ele pretende formar um grupo. O que eu quero discutir com você é que não existe um projeto de racialização como temos hoje. Isso que seria anacronismo. Mas existe naquele momento, por parte de alguns, não. Eu não quero majorar esse dado. Eu não quero fazer de Lima Barreto o protagonista da Primeira República. Mas ele é um protagonista, assim como a Frente Negra é uma. O problema é majorar. Por parte de alguns, não há um projeto de racialização. Ao contrário, há um projeto de embranquecimento. Não vamos esquecer... Você racionaliza pela racionalização ou pela diluição na nação? Eu tiro diluição na nação, mas eu quero. Eu prefiro, acho que tem evidências históricas muito interessantes que não estão fixadas nos grandes centros urbanos e que observam vários processos de mobilidade, né, e de integração, onde o problema racial não se coloca nesse sistema, não é constitutivo. Parece assim que tem uma fixação em determinados projetos intelectuais, digamos assim, e que digamos assim, são representativos. Mas se você faz esse movimento, você faz justamente o inverso. Você quer diluir e tornar ilegítimos certos movimentos sociais que aparecem no centro e que têm continuidade. Por que não pensar em variedade de nacionalização? Uns pela racialização, outros pela diluição. Porque não precisa de um projeto. O mais interessante a vida é assim, Agora eles Teodoro vai ficar bravo com a gente, mas a gente não está conseguindo. Só me permite uma coisa, quando a gente está pensando em essa questão de integração e tudo, uma das coisas interessantes, e isso os trabalhos têm mostrado, é que às vezes a gente também tem a tendência de pensar que esse caminho da integração é só pelo branqueamento. E aí, uma das coisas que eu acho, exatamente, que eu acho interessante nesse período da gente trabalhar, é que você tem propostas e você tem na mesa um debate, que você tem a do embranquecimento e você tem a do Brasil mestiço mesmo. Então, eu não acho que não é ambíguo, nós estamos no terreno das ambiguidades, mas, digamos, os caminhos e os projetos de futuro
deles são bastante diferenciados. A composição desses grupos também é. Como vocês veem, 11h30, o próprio Guilherme já nos deu tanto, o seu Antônio já não consegue mais a nossa monarquia. Então, enfim, eu queria agradecer a todos, dizer que nós vamos continuar, esses temas continuam. E eu queria. Mônica não vai deixar o tema morrer. A próxima vez. Obrigada, pessoal. Eu queria agradecer.